Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Homens carnais, homens não renovados, têm uma natureza que herdaram de seus pais e que, através da antiga transgressão de Adão, é o mal, somente o mal, e isto continuamente. A natureza humana meramente, como é comum a todos os homens, tem em si muitas excelentes características. Ao julgar-se apenas entre os homens, um homem meramente natural pode ser honesto, íntegro, gentil e generoso. Ele pode ter pensamentos nobres e generosos e pode atingir um discurso verdadeiro e viril. Mas quando chegamos a questões espirituais que dizem respeito a Deus e à eternidade, à glória de Deus e à santidade, o homem natural não pode fazer nada. E tudo o que chamamos de bondade nele é apenas horizontal. No que diz respeito a como Deus vê, não há quem faça o bem. A mente carnal, em toda a sua abrangência, está caída e está em inimizade com Deus. Ela é inimizade. Não conhece as coisas de Deus, nem nunca poderia conhecê-las. Agora, quando o homem se torna um cristão, ele se torna um novo homem por infusão de uma nova natureza. Ele é naturalmente morto em delitos e pecados, sem Deus e sem esperança. O Espírito então vem e entra nele e implanta nele um novo princípio, uma nova natureza, uma nova vida. Esta vida é um princípio elevado, santo e sobrenatural. Ele é, na verdade, a natureza divina, um raio do grande Pai das luzes. E o Espírito de Deus habita nesse novo homem. Assim, você vê, o cristão torna-se um homem duplo ou dobrado, dois homens em um. Alguns imaginam que a velha natureza é retirada do cristão. Não é assim, pois a palavra de Deus e a experiência nos ensinam o contrário. A velha natureza está no cristão inalterada, apenas a mesma que era antes, tão ruim como sempre foi, enquanto a nova natureza nele é santa, pura e celeste. E, portanto, como teremos de notar ao continuarmos olhando neste texto, daí surge um conflito entre as duas naturezas. Agora, eu quero que você observe o que o apóstolo diz sobre essas duas naturezas que estão no cristão, pois estou prestes a contrastá-las. Em primeiro lugar, no nosso texto, o apóstolo chama a velha natureza. E por ele chamar assim, alguns supõem que significa esse nosso organismo mortal, porque ele chama de o corpo desta morte. O corpo desta morte, sim, mas entenda, se não fosse o pecado, não devíamos ter nenhuma falha encontrada em nossos pobres corpos. Nossos corpos são obras nobres de Deus e não são em si mesmos a causa do pecado. Adão, no jardim da perfeição, sentiu seu corpo em sua plenitude e perfeição. Se o pecado estivesse ausente, não encontraríamos qualquer falha em nossa carne e sangue. A fonte do mal em nós não é o nosso corpo físico. O que é então o significado que Paulo está falando? O apóstolo chama de corpo desta morte. Está sendo dito que a natureza do mal dentro de nós é em si um corpo. Isso se levanta em primeiro lugar em oposição àqueles que falam dos remanescentes da corrupção em um cristão. Já ouvi pessoas falarem que há relíquias apenas, sobras e resto do pecado em um crente. Tais homens não sabem muito sobre si mesmos ainda. Não é um osso ou um pequeno membro, é todo o corpo do pecado que está lá, ainda está lá, todo ele, a partir do topo da cabeça até a sola do pé. A graça não mutila esse corpo e corta os seus membros, deixa-o intacto, embora bendito seja Deus que crucifica-o, cravando-o na cruz de Cristo. Em segundo lugar, ele chama de um corpo porque é algo tangível. Todos nós sabemos que temos um corpo, é uma coisa que podemos sentir, sabemos que está lá. A nova natureza é um espírito, é sutil e não é fácil de detectar. Às vezes, chegamos mesmo a nos questionar para saber se ela está lá realmente. Mas quanto à minha velha natureza, é um corpo. Eu nunca pude achar que fosse difícil reconhecer a sua existência e presença. É tão evidente como nossa carne e osso, por isso ele chama de um corpo.
Assim como eu nunca duvido que sou carne e osso, então eu nunca duvido que eu tenho pecado dentro de mim. É um corpo, uma coisa que eu posso ver e sentir e que na minha dor está sempre presente comigo. Entenda então que a velha natureza do cristão é um corpo, que tem nele uma substância, ou, como Calvino colocou, é uma massa de corrupção. Não é simplesmente um fragmento ou um remanescente, uma peça de roupa velha, não, tudo ainda está lá. É verdade que está esmagada sob o pé da graça. Ele está expulso do seu trono, mas está lá, em toda a sua inteireza, em toda a sua triste tangibilidade, um corpo de morte. Mas por que ele chama de um corpo de morte? Simplesmente para expressar que coisa horrível é o pecado que ainda está no coração do homem regenerado. É um corpo de morte. Devo usar um exemplo que é sempre anexado a esse texto e muito corretamente usado. Era costume dos tiranos antigos, quando desejavam colocar sobre homens castigos mais terríveis, amarrar um corpo morto a ele, colocando os dois juntos todo o tempo. E lá estava o homem vivendo com um corpo morto amarrado a ele, podre, se corrompendo e apodrecendo, e isso ele devia arrastar com ele onde quer que fosse. Agora, isso é realmente o que o cristão tem que fazer. Ele tem dentro de si a vida nova, ele tem uma vida e princípio eterno que o Espírito Santo colocou dentro dele, mas ele sente que a cada dia ele tem que arrastar com ele este cadáver, o corpo desta morte. Uma coisa tão repugnante, tão hedionda, tão abominável à sua nova vida, como um cadáver morto e fedorento seria para um homem vivo. Francis Quarles dá uma imagem, no início de uma das suas pinturas, de um grande esqueleto no qual um homem que vive está aprisionado. Por mais que seja pitoresca, a ilustração representa bem a verdade. Não é o velho homem o esqueleto velho, sujo, corrupto e abominável. Ele é uma gaiola para o novo princípio que Deus colocou no coração. Considere um momento na linguagem marcante do nosso texto. O corpo desta morte é morte encarnada, morte concentrada, a morte habitando no próprio templo da vida. Você já pensou coisa mais terrível que a morte é? O pensamento é o mais abominável para a natureza humana. Você diz que não tem medo da morte, e muito corretamente, mas a razão pela qual você não tem medo da morte é porque você olha para a gloriosa imortalidade. A morte em si é uma coisa totalmente assustadora. Agora, o pecado, de uma forma inata, tem sobre si todo o terror desconhecido, toda a força destrutiva e toda a melancolia estupenda da morte. Um poeta seria necessário para descrever o conflito da vida com a morte, para descrever uma alma viva condenada a percorrer as máscaras negras da confusão e de suportar a morte encarnada em seu próprio coração. Mas tal é a condição de cada cristão. Como um homem regenerado que ele é, um ser vivo, brilhante, espírito imortal, ainda tem que pisar os tons da morte. Ele tem que fazer a batalha diária com todos os grandes poderes do pecado, que são tão horríveis, tão sublimes e tão fantásticos como o poder da morte e do inferno. Após isso, referindo-se ao capítulo anterior, encontramos o princípio do mal chamado de o velho homem. Há muito significado na palavra velho, mas basta-nos a observação que a idade da nova natureza não está em um pé de igualdade com a natureza corrupta. Há alguns aqui que têm 60 anos de idade em sua humanidade, mas que têm apenas 2 anos na vida da graça, no novo nascimento. Agora, faça uma pausa e medite sobre a guerra no coração. É a luta de uma criança com um homem adulto, a luta de um menino com um gigante. O velho Adão, como o velho carvalho, empurrou suas raízes nas profundezas da humanidade. Pode a criança divina arrancá-lo e levá-lo do seu lugar? Este é o trabalho, queridos. Desde seu nascimento, a nova natureza começa a luta, e não pode cessar a partir do início até a vitória estar perfeitamente alcançada. No entanto, é movimentar uma montanha, é secar um oceano, ou debulhar várias colinas. E quem é suficiente para essas coisas? A natureza nascida do céu precisa e irá receber ajuda abundante do seu autor, ou ela se renderia na luta, subjugada sobre a força superior do seu adversário e esmagada sob o seu peso enorme. Mais uma vez observe que a velha natureza do homem que permanece no cristão é má e não pode nunca ser outra coisa senão má, pois lemos neste capítulo que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
A velha natureza adâmica não pode ser melhorada, não pode ser reformada, é inútil tentar fazê-lo. Você pode fazer o que quiser com ela, você pode educá-la, você pode instruí-la, e assim você está lhe dando apenas mais instrumentos para a rebelião. Mas você não pode tornar um rebelde em um amigo, você não pode transformar a escuridão em luz. Ela é inimiga de Deus, e inimiga de Deus será para sempre. Pelo contrário, a nova vida que Deus nos deu não pode pecar. Esse é o significado de uma passagem em João, onde é dito: o Filho de Deus não peca. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. A velha natureza é o mal, somente o mal, e isto continuamente. A nova natureza é totalmente boa. Ela não sabe nada sobre o pecado a não ser odiá-lo. Seu contato com o pecado traz dor e sofrimento, e ela clama: ai de mim, que sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, como diz o Salmo 120, verso 5. Tenho, portanto, lhe dado alguma pequena imagem das duas naturezas. Deixe-me lembrá-lo novamente que essas duas naturezas são essencialmente imutáveis. Você não pode fazer a nova natureza que Deus lhe deu menos divina. A velha natureza, você não pode fazê-la menos impura e terrestre. O velho Adão é uma coisa condenada. Você pode varrer a casa e o espírito maligno pode parecer ter saído dela, mas ele vai voltar novamente e trazer consigo outros 7 demônios piores do que ele. É a casa de um leproso, e a lepra está em cada pedra, desde a fundação ao telhado. Não há nenhuma parte que é limpa. É uma peça de roupa manchada pela carne. Você pode lavar e lavar e lavar, mas você nunca vai torná-la limpa. Seria tolice tentar fazê-lo. Enquanto, por outro lado, a nova natureza não pode ser maculada. É impecável, santa e pura, que habita em nossos corações. Ela governa e reina lá, esperando o dia em que expulsarão seu inimigo. E sem um rival, será monarca no coração do homem para sempre. Eu descrevi assim os dois combatentes. Nunca houve uma rixa mais mortal em todo o mundo entre as nações do que há entre esses dois princípios. Você pode dizer: como há oposição entre o certo e o errado? Sim, mas há algo mais profundo aqui. O certo e o errado são geralmente divididos entre si por uma distância e, portanto, eles têm um ódio menos intenso dependendo disso, dessa distância. Suponha por um instante: o certo ama a liberdade, portanto, ele odeia o mal da escravidão. Mas nós não odiamos a escravidão tão intensamente como quando nós a vemos diante dos nossos olhos. Faria o nosso sangue ferver quando víssemos o nosso irmão negro surrado pelo chicote de couro. Imagine um senhor de escravos em pé aqui batendo em seu pobre escravo até que o sangue vermelho jorrasse como um rio. Você pode conceber tal indignação no seu coração? Agora, é fato que a distância faz você sentir isso de uma forma menos aguda. Estar acontecendo do outro lado do mundo te causa indignação, mas não com a intensidade do sangue ferver se estivesse acontecendo aqui agora. O certo esquece o errado, ou não lembra dele como devia quando ele está muito longe. Mas suponhamos que agora o certo e o errado vivessem na mesma casa. Suponha 2 desses inimigos desesperados, amarrados, fechados e confinados dentro de uma pequena casa, o homem. Suponha que os 2 fossem obrigados a viver juntos. Você pode imaginar o impulso desesperado de fúria que estes 2 teriam um contra o outro? O mal diz: eu vou jogá-lo para fora, você é um intruso. Eu não posso estar em paz como eu desejo, não posso pecar em paz como eu desejo, eu não posso causar distúrbios como eu desejo, eu não posso viver apenas como desejo, eu nunca vou ficar contente até que eu te mate. Não, diz a nova natureza, eu vou te matar e levá-lo para fora. Eu não vou permitir que qualquer pedaço de pau ou pedra que vem de ti permaneça. Jurei guerra de morte a você, tomei a espada e tirei da bainha, e nunca vou descansar até que eu possa cantar sobre uma vitória completa sobre você e totalmente expulsá-lo desta casa. Eles estão sempre em inimizade onde quer que estejam. Eles nunca foram amigos e nunca podem ser. O mal deve odiar o bem e o bem deve odiar o mal. E note que, embora possamos comparar isso à inimizade do lobo e cordeiro, a nova natureza não é um cordeiro em todos os aspectos. Ela pode ser comparada a um cordeiro em sua inocência e mansidão, mas não em sua força, pois a nova natureza tem toda a onipotência de Deus sobre ela, enquanto a velha natureza tem apenas toda a força do maligno nela, que é uma força fácil de ser exagerada,
mas que muito frequentemente também é subestimada. Essas duas coisas estão sempre desesperadamente em inimizade uma com a outra, e mesmo quando elas estão ambas tranquilas, elas se odeiam perfeitamente. Quando a minha natureza má não parece estar agindo, ainda odeia a nova natureza recém-nascida. E quando a nova natureza está inativa, ela tem, no entanto, uma aversão profunda por toda a iniquidade. Uma não pode suportar a outra. Elas devem esforçar-se para jogar uma a outra fora. Não há nenhum momento em que não estejam procurando uma oportunidade de se vingar uma da outra. Há momentos em que a velha natureza é muito ativa e depois parece recolher as armas do seu arsenal mortal contra o cristão. Mas você vai encontrar-se de repente atacado com raiva. E quando você se proteger contra a tentação da fervura da raiva, de repente você vai encontrar o orgulho subindo por ter se controlado. E você vai começar a dizer a si mesmo: eu não sou um bom homem por ter mantido a calma. E no momento em que você empurrar o orgulho para baixo, virá outra tentação. A luxúria vai olhar para fora pela janela dos seus olhos. E você desejará uma coisa sobre a qual você sequer deveria olhar. E antes que você possa fechar os olhos sobre essa paixão, a preguiça na sua letargia mortal te rodeará. E você se entrega à sua influência e deixa de trabalhar para Deus. E então, quando você se levantar e se fizer ativo de novo, você vai descobrir que na própria tentativa de despertar a si mesmo, você despertou também o seu orgulho. O mal assombra você, não importa onde você possa ir, ou se levantar com vigor, não importa qual a postura que você escolher. Por outro lado, a nova natureza nunca perderá uma oportunidade de colocar para baixo o velho homem. Quanto aos meios de graça, a natureza recém-nascida nunca vai ficar satisfeita a menos que goze perfeitamente deles. Quanto à oração, ela vai buscar com oração a lutar com o inimigo. Ela vai empregar fé e esperança e amor às ameaças, às promessas, às providências, graça e tudo mais para expulsar o mal. Bem, você diz, eu não acho que seja assim. Então eu tenho medo por você. Se você não odeia tanto o pecado que você faça de tudo para expulsá-lo, eu tenho medo que você não seja um dos filhos vivos de Deus. Antinomianos gostam de ouvir pregação sobre o mal do coração, mas aqui está a falha com eles. Eles não gostam que seja dito que a menos que eles odeiem o mal, a menos que eles procurem tudo colocar para fora, e se não tiver uma nova e poderosa disposição constante de sua nova natureza nascida, com uma raiz imortal, eles estão ainda em seus pecados. Homens que só acreditam na sua depravação, mas não a odeiam, não são mais do que o diabo pensando estar no caminho para o céu. Não é o meu ser corrupto que prova que eu seja um cristão, nem saber que eu sou corrupto que prova isso, mas que eu odeio a minha corrupção. É minha luta agonizante de morte com minhas corrupções que me provam que eu sou um filho vivo de Deus. Essas duas naturezas nunca deixarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. A velha natureza nunca vai desistir, ela nunca vai pedir trégua, ela nunca vai pedir um tratado de paz, irá sempre golpear tão frequentemente quanto possível. Quando se encontrar só, vai estar se preparando para alguma batalha futura. Na grande obra de John Bunyan, O Peregrino, a batalha de Cristão com Apolion durou 3 horas, mas a batalha de Cristão consigo mesmo durou todo o caminho a partir do portão estreito até o Rio Jordão. O inimigo dentro nunca pode ser conduzido para fora, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo. Satanás pode, por vezes, estar ausente de nós, tendo experimentado uma derrota, que o faz voltar uivando para sua toca, mas o velho Adão ainda permanece conosco desde o primeiro até o último momento da nossa vida. Ele estava conosco quando no princípio cremos em Cristo, e muito antes disso, ele nasceu, nós nascemos em Adão, e ele estará conosco até o momento em que devemos deixar nossos ossos na sepultura, nossos medos no Jordão e os nossos pecados no esquecimento. Uma vez mais, devemos observar que nenhuma dessas duas naturezas irá para a luta sem trazer aliados para ajudar. A natureza do mal tem relações antigas, e em seu esforço para expulsar a graça que está dentro, ela envia seus mensageiros a todos os seus ajudantes, como Chedorlaomer, o rei de Alã, traz outros reis com ele quando ele vai para a batalha. Ah, diz o velho Adão, eu tenho amigos no abismo. Ele envia uma mensagem para as profundezas, e aliados dispostos vêm para cima. E espírito das profundezas vastas do inferno, demônios sem número chegam para ajudar o seu irmão.
E então, não contente com isto, a carne diz: eu tenho amigos no mundo também. E então o mundo envia suas cortes ferozes da tentação, como a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que grande batalha, quando o pecado, Satanás e o mundo, tudo de uma vez estão juntos, tendo como alvo o cristão. Você diz, é uma coisa terrível ser um cristão. Eu lhe asseguro que é. É uma das coisas mais difíceis do mundo ser um filho de Deus. Na verdade, é impossível, a menos que o Senhor nos faça seus filhos e nos mantenha assim até o fim. Bem, o que a nova natureza faz? Quando se vê cercada por todos esses inimigos, ela clama ao Senhor, e então o Senhor envia amigos. O primeiro a vir à sua ajuda é o próprio Deus Pai, Senhor, segundo o conselho eterno, e revela ao seu coração seu próprio interesse nos segredos da eternidade. Em seguida, vem Jesus Cristo com seu sangue. Você deve conquistar tudo, diz ele. Eu vou fazer você mais do que vencedor através da minha morte. Você é mais do que vencedor em mim. E então vemos o Espírito Santo, o Consolador. Com essa assistência, essa natureza recém-nascida é mais do que uma correspondência para os seus inimigos. Deus, às vezes, vai deixar a nova natureza sozinha, para deixá-la saber a sua própria fraqueza. Mas não será por muito tempo, para que não se afunde em desespero. Vocês estão lutando com o inimigo hoje, meus queridos irmãos cristãos. São Satanás, a carne e o mundo, uma trindade infernal, e todos estão contra você. Lembre-se, há uma trindade divina por você, uma trindade toda poderosa. Lute, e embora você lute como valente pela verdade, teu sangue correrá pela sua mão e a espada se colará a ela. Lute bravamente, pois as legiões do céu estão com você. O próprio Deus está com você. Jeová Nissi é a nossa bandeira, e Jeová Rafá é o nosso curador em nossos ferimentos. Você deve vencer, pois quem pode enfrentar a onipotência? Ou quem pode colocar a divindade sob seus pés? Tenho assim me esforçado para descrever o conflito, mas me entenda, ele não pode ser descrito perfeitamente. Temos de dizer como Hart fez em seu hino, quando depois de cantar as emoções da sua alma, ele diz: mas irmão, certamente você pode imaginar, para você certamente tem sido o mesmo. Se você pudesse ver uma planície sobre a qual uma batalha é travada, você iria ver então o chão dividido pelos sulcos do canhão, pelos cascos do cavalo e pelo pisoteio dos homens. Que desolação é para os nossos olhos, onde uma vez as culturas de ouro, de trigo, da colheita cresceram, agora encharcada está a terra com o sangue dos feridos e dos mortos. Quão assustador é o resultado dessa luta terrível. Mas se você pudesse ver o coração dos crentes depois de uma batalha espiritual, você iria encontrar nele apenas algo muito mais profundo que esse campo de batalha pode mostrar. Tente imaginar o chão do campo de batalha após o conflito mais terrível que os homens ou demônios já travaram. Pois pense nessa batalha que estamos descrevendo. Nela, o homem está combatendo consigo mesmo, mas mais do que isso, o homem com o mundo inteiro, não mais o homem com o inferno, Deus com o homem, contra o homem, o mundo e o inferno. Que luta é essa? Até os anjos vêm dos mais remotos lugares eternos para contemplar tal conflito. Que grande conflito acontece no coração de cada homem verdadeiramente regenerado. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
Vem